podcast do Publish News desta semana, conversamos com Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro, editora-geral da VR Editora. Falamos sobre 2 anos de gestão da CBL, passando pelo papel da entidade na reforma tributária, Lei Cortês, estando próximo do Congresso e do Executivo na defesa do livro, dos eventos como o Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos, o Jabuti, que também teve sua primeira versão acadêmica, e a Bienal Internacional do Livro. Também abordamos com Sevani a participação em feiras internacionais como Frankfurt e Guadalajara, e também sobre ESG e os planos futuros. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Capobinet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia do Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica e registro de direito autoral. Esse é o episódio 351 do podcast do Publish News, do dia 16 de dezembro de 2024. Eu sou o Fábio Errara. Esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Sevani Matos. E aqui, em um dos últimos programas do podcast do ano, a gente está falando com a Sevani para falar. Obrigado pela participação, né? Tipo, a gente conseguir marcar nessas últimas semanas de dezembro, a gente sabe que tem muitos eventos, muita coisa, mas acho que também é um pouco da conversa sobre 2 anos já, né? Nossa, eu fiquei falando, nossa, parece tão que foi ontem, né? Pode ser um chavão, mas acho que aconteceu bastante coisa. Vamos começar sobre. Você quer fazer um balanço desses últimos 2 anos? Um pouquinho, né? Porque depois a gente vai falar um ponto a ponto, mas o que você pode destacar desses 2 anos aqui? Olá a todos. Bom, eu agradeço o convite, é muito bom participar e eu acho que também poder falar um pouquinho, né, não só das nossas ações, que todos conhecem, os nossos associados, a imprensa, todos que nos acompanham, a mídia em geral, mas também até de um pouco dos bastidores, né? Realmente, Fábio, passou rápido, fevereiro já se completa 2 anos deste biênio, né? E que eu fui eleita 23, 25. Bastante trabalho, mas eu acho que foi muito produtivo. Essa minha plataforma veio com o nome O Livro Nos Une, porque eu acho que na minha gestão eu busquei, assim como em outras, mas dar continuidade e unir cada vez mais o setor editorial. Isso fortalece o mercado do livro. Nós queremos sempre, sempre expandir o acesso à leitura, como o livro como um instrumento de desenvolvimento cultural, social, econômico. Nós sabemos que a leitura também está atrelada a tantas outras questões sociais, né? Como moradia, saúde, educação básica de qualidade, mas nós também temos que fazer a nossa parte para fazer com que o livro chegue a todos os lugares do Brasil, a todas as pessoas de todas as classes sociais e econômicas. E eu acho que nesse apanhado geral, nós podemos incluir eventos de sucesso, avanços que nós tivemos nas políticas públicas
e iniciativas de sustentabilidade também. Então, o nosso objetivo é dar continuidade a todas essas ações iniciadas, com uma expectativa de inovação, de fortalecimento institucional e do crescimento do mercado editorial. Quando eu falo crescimento do mercado editorial e união de todo o mercado, é porque nós fizemos um trabalho muito importante unindo diversas associações que representam o livro no Brasil, né? E também livreiros, distribuidores, profissionais do setor gráfico, né? A Abigraf. Então, todo mundo trabalhando junto. Nós sabemos que o nosso mercado é um mercado frágil. A gente está passando agora um momento aí de alta da inflação, sobe o dólar, né? Com isso, a gente tem a subida de preço de papel, do aço, da chapa. Então, quando o mercado está alinhado, eu acho que a gente consegue um resultado lá na ponta final, que é o livro pronto e impresso, que vai chegar, seja ao consumidor, ou seja também através dos programas de governo, através de ações sociais. Então, essa é a nossa intenção, fazer com que esse mercado se fortaleça como um todo. Bacana. A CBL tem diversos segmentos de atuação, digamos assim, né? E um deles que eu acho que tem ganhado bastante destaque nos últimos anos é o de diálogo político, né? Com diferentes forças do governo para discutir assuntos diferentes também, né? Mas pensando especialmente na reforma tributária, né? Que teve bastante destaque, na Lei Cortez e outros assuntos, né? O que você pode dizer sobre esse trabalho em específico, assim? Como é que ele funciona e como é que ele vem sendo desempenhado pela CBN? Olha, esse é um trabalho que é o que eu chamo de bastidor, né? Como eu falei agora no começo, porque ele é um trabalho, sem dúvida, de formiguinha, um trabalho que nós temos que fazer em todas as esferas, seja municipal, estadual ou federal. E eu daria destaque para dois assuntos no advocacy, que é a Lei Cortez e também a questão da reforma tributária, porque a gente sabe que a reforma tributária trouxe inúmeras dúvidas, né? Inúmeros medos também para todos os setores, e com o setor editorial não foi diferente em relação à manutenção da imunidade do livro, né? No caso da Lei Cortez, como nós sabemos, é um projeto lá de 2015 que tinha sido apresentado à época pela então senadora Fátima Bezerra, que agora é governadora, né, do Rio Grande do Norte. É, então, o primeiro trabalho, inclusive, que eu fiz, eu assumi ali no último dia de fevereiro e na primeira semana de março nós já estávamos em Brasília buscando o desarquivamento desse projeto, porque como ele não foi votado no último governo, nós tivemos que buscar a assinatura de 27 senadores para que ele fosse desarquivado, porque senão ele seria arquivado em definitivo e teríamos que começar ali do zero, né, a apresentação do projeto. Aí nós fizemos um trabalho bastante intenso lá em Brasília, foram vários dias, conseguimos a assinatura de 29 senadores e a Lei Cortez foi desarquivada. E a partir daí, nós demos continuidade a esse trabalho, conversando com senadores, deputados, com seus assessores, fazendo visitas frequentes a Brasília. E nós conseguimos, este ano, agora dia 29 de outubro, é recente, que o projeto fosse aprovado, né, num turno suplementar aí da comissão. Então, junto a CBL, junto com as demais entidades do livro, porque é importante falar que todas as entidades trabalharam, SNEL, Abrelivros, Libre, ABDL, todos trabalhamos juntos. Nós sempre tivemos conosco um representante de cada uma dessas entidades e fizemos esse trabalho conjunto em Brasília. E aí a gente conseguiu que o projeto fosse aprovado em plenário. Então, agora após a aprovação, ele tem que ir para a Câmara dos Deputados, né, para essas fases finais de tramitação. Então, acho que a fase mais complexa nós conseguimos superar. Vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre a Lei Cortez? Eu acho que... Especificamente da Lei Cortez, tinha essa expectativa, né, de que ela fosse aprovada na Comissão de Educação do Senado, sem maiores percalços, digamos assim,
e aí passando na Comissão de Educação ela seguiria direto para a Câmara, mas não foi o que aconteceu, né? Eu acho que houve uma resistência assim de muitos senadores e senadores mais ligados ao campo da direita especificamente, né? Senadores mais conservadores, digamos assim. Eu não sei se esses percalços, assim, essa dificuldade, digamos, estava mais ou menos previsto, era esperado. Qual que é a expectativa da CBL nesse sentido, né? Porque, pelo que eu entendo, agora a lei está para ser discutida no plenário do Senado, né? Depois de um requerimento. Sim, nós tivemos um senador em específico que apresentou um recurso que era contra, alegando a questão do livre comércio e etc. E aí é o nosso trabalho, né, como entidade, de ir até Brasília, sentar e explicar como funciona. Então, quando você explica em detalhes como funciona, eles entendem. E aí o recurso foi retirado. Então, eu acho que é isso, é um trabalho de conversa, explicar realmente como funciona, qual a importância para o mercado e quais os resultados que a gente pode colher com um tipo de lei aprovada como essa no nosso país, aonde nós temos exemplos dessa lei em outros países e que funcionam muito bem e que existem números que comprovam, não é algo aleatório, né? Então a gente sabe que França, Argentina, Alemanha, Portugal, Coreia do Sul, eles tiveram bons resultados, tiveram a manutenção de suas livrarias e ao longo dos anos, com esta lei implantada, houve a redução do preço de capa do livro. E nós sabemos que no Reino Unido, quando eles tiraram essa lei, né, quando caiu, a gente teve livrarias fechando. As primeiras que sofrem são as menores, as independentes, sem dúvida, né? E a gente sabe que teve um aumento do preço de capa. Então, quando você explica como funciona a lei para todo o mercado, como eu falei, como uma cadeia, eles entendem. E aí foi aí que esse recurso foi retirado. Até eu ia entrar um pouco nesse detalhe, porque a partir disso tiveram várias discussões e eu comecei a ver algo que dentro da minha bolha era menos uma discussão muito, mas isso é um tabelamento de preço, sabe? Isso vai aumentar o valor do livro, tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que muitas vezes o preço é aumentado no preço de capa para depois ele ser descontado, né? Então é um pouco esse trabalho que vocês têm feito também, não é isso? Sem dúvida, porque quando o consumidor ouve sobre essa lei, ele diz: não, eu quero comprar o livro que foi lançado ontem com desconto. Mas o que a gente tem que entender é que nós temos aproximadamente 13 mil títulos novos por ano. E esses 13 mil títulos, eles somam aproximadamente 6% do mercado, então, do catálogo, né, das editoras. Então, nós vamos dizer que todo o restante, todo o fundo de catálogo, todas as caudas longas dos catálogos dos editores permanecem com descontos sendo praticados. Conversando com Alexandre Martins Fontes, da NL, né, que tem trabalhado muito conosco também. Ele fala uma coisa, ele fez um comparativo que eu achei muito interessante. Quando você lança, quando a- uma empresa que faz iPhone, que faz Samsung, esses novos smartphones, ou um carro que é lançado, ninguém lança esse novo produto com 30, 40, 50% de desconto, certo? Então, por que com o livro seria diferente? Porque eu sempre falo nas minhas entrevistas, nos meus bate-papos com os amigos, que nós precisamos mostrar para o público consumidor de livros cada vez mais o valor que está intrínseco no livro. O livro não é uma capa de papelão com um monte de papel impresso dentro. Ali tem um trabalho de muita gente, tem trabalho intelectual, começando pelo autor, né? Nós temos trabalhos de ilustradores, de capistas, e depois nós temos uma rede de profissionais que são profissionais muito bem
qualificados para o mercado, pessoas que estudaram para isso, pessoas que fizeram faculdade, pós-graduação, estudaram idiomas. Então, eu estou falando de editores, tradutores, preparadores, revisores, enfim, hoje nós temos os profissionais que também se dedicam aos formatos eletrônicos, a e-book, a audiobook, né? A gente, para o governo, a gente está fazendo já os outros formatos acessíveis. Você tem que trabalhar com um formato para pessoas com deficiência visual, enfim, todos os profissionais que estão no mercado editorial são pessoas muito bem gabaritadas, digamos assim, que têm uma boa formação. Então, é esse o valor que está no objeto livro. Então, não faz sentido você sair liquidando um livro logo de saída, né? Sim, claro, perfeito. Só para a gente concluir essa parte da política, digamos assim, antes de passar a palavra para a Thalita, eu queria entender, assim, no caso da Lei Cortez, atualmente talvez seja mais óbvio, né? Porque ela está no Senado agora, né? Então, mas eu queria entender, assim, quais são os canais de comunicação da CBL? É mais diretamente com o Executivo, então a gente está falando de Ministério da Cultura, Ministério da Educação, ou com o Legislativo, com deputados e senadores, assim, quais são os caminhos, assim, que pelo menos nesses últimos 2 anos a entidade tem tomado nesse sentido? Bom, o nosso trabalho é direto no corpo a corpo ali, né? No tete a tete com os deputados, senadores e seus assessores. Porque são eles que precisam entender para levar esse assunto adiante para a Câmara. Então, senadora Tereza Leitão foi uma pessoa que abraçou a causa e depois trabalhou lá com seus pares, né? Então, esse é um trabalho muito importante, mas importante também é a comunicação que a CBL e as outras entidades estão fazendo para o público, porque é como eu falei, quando você fala de uma lei Cortês, você fala da oportunidade de ter um mercado editorial mais equilibrado, em que todos os atores deste mercado competem em pé de igualdade. Então, a gente, com uma lei como essa, nós podemos colaborar para que todas as editoras, de todos os tamanhos, pequenas, médias, grandes, possam concorrer no mercado de uma forma justa, legal. E outra coisa, isso reflete diretamente também na livraria, reflete na pequena livraria de bairro, na média ou na grande, que são redes. Elas também podem se remunerar de uma forma mais justa. Nós remuneramos também de forma adequada autores, ilustradores, capistas, certo? Então, a gente faz com que com que todos esses atores coexistam, né, de uma forma leal, de uma forma justa, e a gente consegue oferecer uma variedade de títulos, né, uma bibliodiversidade, com um preço adequado aos leitores. Então, isso é o mais importante, é trabalhar para que o mercado atenda a todos e que esse mercado se mantenha saudável. Perfeito. Silvane, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber, de uma maneira geral, como que tem sido e evoluído, talvez, a relação da CBL com os seus associados nos últimos anos, e principalmente na sua gestão, claro. E aliado a isso, eu acho que um exemplo importante é o encontro, né, de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, que tem sido, sei lá, um sucesso, né, nessas últimas edições, tem atraído cada vez mais pessoas, e a oportunidade da gente ter, sei lá, debates internacionais e entender tudo o que está acontecendo aqui no mercado, né? Como que os associados veem isso e, enfim, qual é o apoio que a entidade tem tido e essa relação nesses últimos anos? Bom, tem sido uma grata surpresa a participação, né, de todos no nosso evento. Nós tivemos mais de 400 participantes esse ano e, de novo, nós não tivemos só editores participando, nós tivemos livreiros, distribuidores, gráficos, enfim. Então, eu acho que lá aquela conversa lá do início se reflete nesse nosso encontro, ou seja, estamos todos trabalhando para o bem do livro, para tornar o nosso mercado saudável, competitivo. Eu acho que a CBL, em relação aos seus associados,
tem sido uma relação muito boa. Nós temos mês a mês aumentado o número de associados, né? Empresas que nos procuram para se tornarem associadas, porque tem visto essa evolução de todas as ações, de todos os eventos que a CBL promove. E uma coisa importante, a CBL hoje, né, ela é a agência autorizada do ISBN no Brasil. Então, isso também faz com que nós tenhamos uma relação muito direta com o nosso associado. É lógico que quem não é associado também, né, pede o ISBN para a CBL, mas isso faz com que nossos associados estejam próximos e nós temos recebido muitos elogios com esse atendimento. Então, acho essa proximidade também muito importante. No caso do evento, são ali 3 dias intensos. Nós sempre procuramos trazer autores ou pessoas que trabalham no mercado internacional também para uma troca de experiências, para que a gente possa aprender e entender como é feito em outros países. Isso, sem dúvida, que ajuda muito. E eu acho importante que ali nós colocamos pessoas, né, para falar que têm muita experiência de mercado, mas nós colocamos também pessoas jovens, jovens talentos, pessoas que estão trazendo contribuições, seja na parte de redes sociais, de inteligência artificial, de marketing, né, digital como um todo. Enfim, eu acho que essa grande mistura dá muito certo e contribui para todo mundo. E os feedbacks têm sido positivos, né? É uma mudança de assuntos, tentando trazer coisas novas. Ok, que a gente sempre vai falar sobre Lei Cortez e todos esses assuntos, mas trazer algo diferente faz a diferença, né? Sem dúvida, porque quando quando eu comecei no mercado, não existia rede social, gente, não existia. Mal existia e-mail, tinha intranet. Então, quando você começa a falar de todos esses avanços, quando a gente começou a falar lá no setor gráfico, e agora nós vamos mandar o arquivo para a gráfica e vai ser computer to plate. Nós vamos tirar os fotolitos. Uau, todo mundo tem que aprender o computer to plate, né? Então, eu acho que é uma evolução. Em 2013, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de publishing lá em Yale, tava todo mundo com os cabelos em pé falando de e-book, né? Eu estive agora em janeiro refazendo esse curso e assim, a gente falou de audiobook, a gente falou de TikTok, a gente está falando do fechamento de grandes redes, a gente está falando do reaparecimento das livrarias independentes, de como elas são importantes para a comunidade, né, para aquelas pessoas ao seu entorno. Então, é um mercado muito vivo e a tecnologia também. E nós estamos aprendendo agora sobre inteligência artificial. Eu tenho lido, eu tenho estudado, eu quero fazer um curso mais profundo, porque nós precisamos aprender e aproveitar essas tecnologias que ajudam o mercado. Perfeito. Outro segmento de atuação da CBL, que talvez até apareça um pouco menos, não sei, assim, é a questão da assessoria jurídica, né? Inclusive nessa relação com os associados, assim. Tem alguma pauta que tenha aparecido mais, assim, com essa atuação? Eu não sei, eu sei que uma preocupação nesse sentido, por exemplo, é com pirataria, né? Olha, Sobota, a pirataria é duro, né? É no mundo todo. Infelizmente, tem muita gente trabalhando, né, nessa questão. E o que eu digo, infelizmente, é que parece que a gente enxuga gelo, né? Você derruba um site aqui, alguma coisa aqui, aparece outro ali. Mas eu acho que é um trabalho de vigília, é um trabalho que a gente não pode abrir mão, né? E a gente recebe algumas, eu diria, denúncias, né? Lá na CBL, no nosso jurídico. E o nosso jurídico, ele recebe pautas diversas, às vezes até dúvidas, como que eu pago o meu autor, se ele é uma pessoa física, se ele é uma pessoa jurídica, né? Como que eu faço uma remessa para pagar um contrato internacional? Porque, como eu falei, nós temos pequenas, médias e grandes editoras. Então, tem muitas pessoas que estão entrando no mercado e também precisam aprender a gerir, né, esses contratos, como que você paga, como você faz a coisa certa. Então,
que todos saibam, todos os associados da CBL têm direito e devem buscar o nosso departamento jurídico para sanar essas dúvidas, e eles estão lá diariamente contribuindo para todos aqueles que precisem de assessoria. Ainda voltando a falar de eventos, outro que também é super sucesso e que tem a CBL por trás é a Bienal, né? A Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E você já tinha participado da elaboração do evento ali como parte da diretoria da CBL, mas como foi lidar com como liderar esse evento esse ano, né? Como foi o processo de construir essa Bienal, todas as dores de cabeça, e ainda depois ver que o resultado foi satisfatório, com feedbacks bons e com um resultado ali que superou as expectativas para todo mundo. Participar da comissão da Bienal, que foi quando eu comecei, né, a participar das atividades da CBL, depois participar como na diretoria e participar como presidente tem pesos diferentes, né? É muito bom, eu adoro a Bienal. Muito antes de participar da CBL, eu já participava como expositora, né? Como visitante, como expositora, e é um trabalho imenso, é um trabalho realmente de 2 anos. Todo mundo fala, ah, deveria ter todo ano, mas, gente, que loucura que é pensar em todos os detalhes, né? Desde a segurança para as crianças, para os jovens, você tem que pensar em tudo, absolutamente tudo. É, a gente fala da parte física, de banheiros, de onde as pessoas vão descansar, onde elas vão comer, mas aí a gente também tem que pensar nessa programação. Porque a programação cultural, ela é um grande atrativo da Bienal, então nós temos que ter atrações para todas as idades, para todos os públicos, contemplando a bibliodiversidade e também atrações nacionais e internacionais. É claro que este ano em especial nós demos um destaque para toda a produção nacional, né? Nós tivemos 683 autores. Eu acho isso muito importante porque o consumidor, ele se comunica diretamente, né? Ele tem um rosto para quem escreveu aquilo. Então, acho super importante as atividades do infantil, que é ali que você desperta, né, o interesse pela leitura. Quando você traz as grandes estrelas, sejam nacionais ou internacionais, você mobiliza aquele público grande, aquela animação, aquela motivação. E eu acho que não só isso. No final da Bienal, nós fazemos uma pesquisa de satisfação tanto com os expositores como com os visitantes. E nós tivemos um índice de aprovação incrível esse ano, não só em termos econômicos, mas, como eu falei, em termos da programação, em termos do espaço. Nós tínhamos um ambiente climatizado. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que dar os parabéns para toda a equipe da CBL, porque são milhares de pessoas envolvidas, né? E no meu caso foi um trabalho intenso, né? Porque a gente chega 2, 3 dias antes e só sai um dia depois que termina. Você trabalha ali todos os dias, mas é muito bom quando você vê o evento acontecendo e as pessoas felizes e participando e as crianças correndo pelo corredor. Eu acho que é isso, é esse movimento em busca da leitura, do livro e dos autores. E falando de eventos, também a gente tem um Jabuti, né? Que já completou a sua, vou ver se eu falo certo, 76ª, é isso? Edição, né? Edição número 66. Mas já dá para considerar que ele já anda sozinho dentro da CBL, dos eventos? Como que ainda é a organização do Jabuti? Bom, o Jabuti, não é que ele anda sozinho, mas ele já está institucionalizado como um grande prêmio da literatura brasileira. Inclusive, quando nós visitamos as feiras internacionais, todos conhecem o Jabuti, afinal, são mais de 6 décadas. Então, ele é um prêmio muito respeitado. O mais importante do Jabuti é a gente dar a oportunidade de todo o mercado poder participar, né? Então, nós tivemos, neste ano em especial, a criação da primeira edição do Jabuti Acadêmico, o que eu acho que foi muito importante, essa separação, porque nós pudemos dar visibilidade a autores e autoras nacionais que trabalham na produção científica, na produção técnica, né, do conteúdo no Brasil. E o Jabuti
tradicional, nós deixamos eles especificamente para a literatura, mas quem assistiu o Jabuti ou quiser assistir aí nas redes sociais, viu que nós tivemos muitas editoras participando e muitas editoras novas sendo premiadas. Então, isso é importante, é você dar voz, dar espaço, dar visibilidade a todos que participam do mercado. Então, o Jabuti é um prêmio respeitado, também tem uma equipe muito grande na CBL, experiente, trabalhando nisso, a escolha dos jurados, depois a escolha da parte da cerimônia, né, propriamente, o dia da cerimônia. A gente tem buscado fazer um evento, porque como ele é um evento longo, são muitas categorias, então a gente tem buscado fazer um evento dinâmico, um evento bastante participativo, e nós recebemos realmente muitos elogios espontâneos nessas duas últimas edições que eu estive à frente, né, na CBL. Eu queria falar um pouco mais sobre o Jabuti acadêmico, né? Como que você falou, comentou um pouquinho também do sucesso, mas como que foi a repercussão, né? Porque a gente sabe pela pesquisa de produção e vendas que o subsetor de CTP, né? Que também participa muito desse Jabuti especificamente, tem sofrido bastante de certa forma, né? Então como que foi essa repercussão? Bom, aí a gente volta no que vocês me perguntaram há pouco sobre a pirataria, né? Nós sabemos que o setor de CTP tem muita pirataria, tem muito material aí disponibilizado gratuitamente nas redes, e foi recebido com muita alegria, porque quando você tem um prêmio dando visibilidade a autores que são mestres, são professores, são doutores, são pesquisadores nas áreas científicas, isso dá visibilidade ao conteúdo que eles produzem. E também a gente traz à tona essas editoras que trabalham no CTP, que muitas vezes nem são conhecidas. Nós tivemos quase 2.000 inscrições na primeira edição, foram 1.953. Então, foi bastante acima do que nós esperávamos para uma primeira edição. Isso mostra que este setor, né, do nosso mercado precisava dessa visibilidade. E eu acho que foi uma decisão muito acertada. Isso veio da ideia de editores que trabalham nessa área, que criaram uma comissão dentro da CBL, trabalharam muito, colaboraram muito conosco para que a gente pudesse viabilizar. E eu acho que a gente teve sim uma primeira edição grandiosa. E além de todo o trabalho que é feito aqui, né, nacional, a CBL também tem uma presença de peso e constante em eventos internacionais, né? Tá em todas as feiras, as maiores e mais importantes feiras literárias internacionais, e também por conta dessa parceria por meio do Brazilian Publishers, né, que é a parceria com a Apex. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o crescimento desse projeto e a consolidação, né, do Brazilian Publishers, que além de ter vários editores, além de ter sempre uma comissão de participar ali das rodadas de negócios, também consegue colocar, às vezes, autores e os próprios editores na programação do evento. Queria que você também desse o beabá, né? Como que as editoras podem participar do programa, como pode fazer ainda crescer ainda mais. O projeto Brazilian Publishers, ele é incrível, nem todos conhecem, inclusive é uma oportunidade de nós deixarmos aqui o convite para que os associados da CBL que queiram também se associar ao projeto Brazilian Publishers, que está dentro da Câmara, se associem, busquem informações, nós temos uma equipe para isso, para essas informações. Por quê? A CBL tem um projeto com a Apex, que é a agência do governo federal, que ela promove e ajuda todo e qualquer tipo de empresa brasileira a exportar o seu produto. Então, no nosso caso, nós temos cultura e inovação, né? Nós exportamos um conteúdo intelectual e é uma grande oportunidade de editoras que têm autores e autoras nacionais poderem vender esses direitos em feiras internacionais para que esses livros sejam traduzidos e publicados em outros países. Isso é muito importante porque, da mesma forma que nós brasileiros vamos às feiras internacionais para comprar direitos para trazer obras para o Brasil, essa é uma forma de exportar o nosso conteúdo, de exportar a nossa cultura
né, de autores, de ilustradores, enfim, a gente tem uma produção incrível, maravilhosa, e isso se reflete sim nas feiras, porque a gente teve, para vocês terem uma ideia, agora no primeiro semestre de 24, uma prospecção de mais de 4.270.000 dólares em negócios durante os primeiros 5 grandes eventos internacionais. Então, a gente está falando da Feira de Londres, de Bolonha, de Bogotá, de Buenos Aires e de Frankfurt, né, que foi agora recente, em outubro. E recentemente, semana passada, teve a Feira de Guadalajara, e nós ainda vamos apurar esses números. Então, acho muito importante essa troca. Esse ano o Brasil foi convidado de honra da Feira do Livro de Bogotá, e depois nós, em reciprocidade, também convidamos a Colômbia para ser a nossa convidada de honra na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Isso é muito importante, essa troca de informação, de cultura, e eu acho que assim a gente pode exportar muita coisa boa que é produzida aqui no Brasil, e acima de tudo, eu volto para pequenas, médias e grandes editoras, ou seja, todos podem participar do projeto Brazilian Publishers nas feiras internacionais. Ótimo. E você citou aí a feira de Guadalajara, né? É, como é que foi a visita para a feira? O que que você achou? A gente, né, a feira acabou há pouco tempo, então é bom ter esse feedback já direto de você que acabou de chegar. Eu não tenho propriamente os números, né? Estão sendo apurados, porque todos os participantes do projeto respondem a uma pesquisa, né? Depois que retornam. Então, essa pesquisa está circulando agora. O que eu posso ver existe um interesse muito grande dos nossos vizinhos latino-americanos na produção brasileira. Assim como existe também o interesse dos editores brasileiros em trazer essa produção latino-americana para o nosso mercado. É, há tantos anos que a gente fala, né? Poxa, o Brasil é o único que fala português na América Latina. Precisa haver uma troca, uma sinergia, precisa ter um trabalho. Então, uma feira como Guadalajara, ela propicia isso. A feira de Bogotá também, essa troca. E a gente percebe como as pessoas visitam o nosso stand, como as pessoas querem conhecer. Eu atendi uma editora pequena, infantil, da Coreia do Sul, uma senhora que falava espanhol perfeito, porque ela disse que quando ela era jovem ela decidiu aprender espanhol, e pouquíssimas pessoas falam espanhol na Coreia do Sul. Então ela é meio que uma referência para esse mercado na Coreia. E ela ficou ali quase uma hora comigo, eu contando as histórias, quem eram os autores, os ilustradores. Então, assim, não estou falando só do mercado latino-americano, mas nessas feiras você encontra pessoas de outros países que também têm interesse na nossa cultura, para a gente desmistificar que o Brasil é só selva, animais, né? Povos indígenas. Tem muita coisa, tem muitas histórias, principalmente no setor infantil, que trazem ali, né, uma lição, uma mensagem bonita no final. Então, eu vi muito interesse. Eu visitei vários estandes também, assim como fomos visitados, e eu vi os nossos editores participantes do projeto Brazilian Publishers ali muito ocupados nas suas mesas, conversando com muitos estrangeiros. Então, eu acho que esse é um bom sinal. Uma das atuações que acho que a CBL fez também foi lançar um guia SG, né, para as empresas do mercado. E não só do nosso mercado, mas é uma preocupação que a gente vê em muitas áreas da economia, né? Quer falar um pouquinho sobre essa iniciativa também e o que a CBL busca trazer também nessa iniciativa? O guia de ESG ele foi lançado durante a Bienal, né, no mês de setembro. Ele visa colaborar, ajudar e ensinar os editores, né, em geral, o mercado, como começar a atuar no mercado de ESG, porque o mercado de ESG está aí para todas as indústrias, né, e com a nossa não seria diferente. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar num painel lá em Frankfurt. E eles fizeram uma pergunta assim, simples, assim, o que que você diria para as pessoas que ainda não aplicaram nada em ESG nos seus negócios? E aí eu falei uma coisa que assim, o pessoal bateu palma, eu nem esperava, porque assim, é,
a gente pensa em ESG de muitas maneiras, mas às vezes existem coisas tão práticas e tão dia a dia como converse, faça um treinamento com seu pessoal editorial e produção gráfica para conversar com a gráfica. De novo, vamos unir todos do mercado. Gráfica, eu estou pensando num livro que tem tal e tal formato. Qual que é o melhor aproveitamento de papel? Vamos desperdiçar menos papel, né? Às vezes por meio centímetro a mais ou por meio centímetro a menos, né? Você está economizando papel. Lógico, tem a questão de você procurar utilizar papel certificado, né? Utilizar gráficas que têm boas práticas, tudo isso. Mas às vezes o pessoal que está começando nesse setor não pensa que isso é uma maneira de implantar um pequeno passo de ESG dentro da sua organização, né? Então, esse manual está disponível, é acessível a todos, é gratuito, e eu acho que a gente tem que continuar a discutir isso no nosso encontro, no dia a dia, para que essas práticas sejam implantadas e se tornem parte do negócio, né? Não só como ações pontuais em alguns momentos do negócio. Bacana. Esse programa, Sevane, está indo ao ar na segunda-feira, dia 16 de dezembro, né? Então, quase fim do ano aí. E a gente está te ouvindo justamente nesse clima de balanço, assim, e tal, né? Eu queria te ouvir, assim, que outras atuações da CBL, de repente, você gostaria de ver serem mais comentadas ou aparecendo mais, ou também, assim, em questões mais gerais desse ano, assim, do mercado, quais são as suas impressões e o seu, enfim, a sua visão para esse ano aí de 2024, né, que está acabando. Bom, nós tivemos um ano intenso passando aí por todas esse trabalho, né, em Brasília, com toda a legislação para o nosso mercado, a nossa feira aqui, as feiras regionais também que são importantes e onde a CBL também dá suporte para várias, as feiras internacionais. Eu acho importante dizer que nós modificamos alguma coisa aí no Prêmio Jabuti. Então, agora, além do prêmio em dinheiro, a gente leva esse autor para internacionalizar a sua obra. Então, não é só eu ganhei um Jabuti, vamos trabalhar essa obra, que a obra se torna conhecida aqui no nosso país, mas ela também, gente, Torto Arado, olha aí o exemplo, né? E tantas outras lindas obras que já foram traduzidas. Então, é uma chance de levar os nossos autores e autoras para outros países. Nós tivemos na Bienal do Livro, o presidente da República assinando, né, o programa do PNLE. Então, agora a gente precisa atuar fortemente para que isso aconteça, para que esse programa saia do papel, seja posto em prática. Então, assim, cobrar mesmo as ações e a implementação desse plano. Nós temos um trabalho agora muito próximo ao CERLAUC, né, que está a sua sede lá em Bogotá, na Colômbia, onde a gente quer, junto com eles, aplicar duas pesquisas no mercado, que são os efeitos e as possibilidades da aplicação de IA para o mercado, e a segunda pesquisa é a participação de mulheres no mercado editorial. Parte dessa pesquisa já foi apresentada pela Margarita, que é a presidente do CERLAU, que é atual na Bienal, mas a gente quer incluir as mulheres do mercado brasileiro nessa pesquisa, porque ali tinha mercado latino-americano, não com todos os países participantes, os principais, mas é muito importante o Brasil participar, porque nós temos um mercado muito, muito significativo na América Latina. Já para o início de 25, a gente vai divulgar a segunda edição da pesquisa Panorama de Consumo de Livros, que eu acho que a gente não falou muito disso durante o nosso bate-papo, né? Muita coisa, mas nós fizemos o ano passado a primeira pesquisa. Eu queria muito uma pesquisa de consumidor. Eu acho que é muito importante entender como que o consumidor lida com a questão da leitura, da compra do livro, onde ele compra, o que que ele gosta, o que que ele acha. E nós também, agora, antes de Guadalajara, lançamos a Retratos da Leitura, né? Que também é uma pesquisa muito grande, muito importante, é uma balizadora para nós profissionais desse mercado. E é lógico, nós vamos continuar atuando lá em Brasília, tem a questão
da reforma tributária, que já garantimos a imunidade do livro, mas temos que ser, né, zelosos, temos que estar ali sempre cuidando para que nada seja modificado. É, dar visibilidade o máximo possível em todas as feiras internacionais, né, de toda a produção, para que mais editores consigam levar suas obras. Enfim, gente, tem muito trabalho. A gente tem algumas ideias também para implementar. Agora nós estamos numa fase de trabalhar na nova plataforma para o próximo biênio, né? Que seria 25-27. Mas tem muita coisa boa. Eu faço um balanço geral de que foi bom. Nós tivemos um 23 e um 24 muito bons. Tivemos vitórias, conquistas. Posso dizer que toda a diretoria, né, que faz parte hoje da Câmara Brasileira do Livro, trabalhou muito, cooperou muito. Nós tivemos diretores aí viajando e representando a gente em Brasília e em tantos outros lugares. Então, eu queria agradecer, né, os vice-presidentes da CBL, o Diego Drummond, o Hubert Alqueires, que também é o curador do Jabuti, né, o Luciano Monteiro, a diretoria que trabalhou tanto, a Fernanda Garcia, que é a nossa diretora executiva, todo o time da Câmara, toda a equipe da Câmara que é incansável, que são excelentes, e agradecer também o apoio de vocês, né, que é um veículo que está aqui no mercado, trabalhando junto todos os dias, a gente se encontra muitas vezes no ano, na base da correria, mas que vocês têm feito um trabalho muitíssimo importante, né, de informação para o mercado. E tem muita gente boa aí colaborando. E eu acho que não vai ser diferente agora para o próximo ano. Muito obrigada, viu? Legal, obrigado, Simone, pelas palavras, pela entrevista, né? Bom, o mandato tá chegando ao fim em fevereiro, né? A gente já pode falar das novas eleições da CBL, você pretende continuar? Como é que vai ser? Pelo estatuto, nós, agora em janeiro, nós abrimos as inscrições para quem queira, né? E depois, até o último dia de fevereiro, a gente realiza as eleições, né? Eu pretendo sim me candidatar a essa reeleição. Acho que tem muita coisa boa aí que começou, né? E é que a gente precisa terminar. E sempre quando você passa de um mandato para o outro, quando terminar o meu, eu sei que quem virá também vai dar continuidade às coisas boas que a Câmara tem feito e vai trazer novas ideias, né? Então, tem muito trabalho pela frente. Eu acho que o mercado se uniu muito, isso é muito importante, muito, muito mesmo, de verdade. A gente ganhou muito com isso. E eu pretendo continuar assim e trazendo mais inovação, né? Cada vez mais para o mercado para a gente competir aí grande. E aqui no nosso momento MVB Brasil com Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Faz tempo, hein? Fala, Fábio. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Faz tempo. Saudade de estar aqui com vocês. E a gente estava comentando como há pouco tempo atrás a gente falou assim: nossa, olha, 2024. Que ano? Pô, tá no começo do ano. Aí você pula, você pisca o olho e estamos praticamente em 2025. Foi um ano bem intenso, hein, Ricardo? Foi um ano super intenso. Muita coisa, muita atividade acontecendo. Aliás, eu acho que, filosofando um pouquinho, a gente precisa começar a diminuir a quantidade de coisas que a gente faz. Porque é incrível como, você, usando a tua expressão, piscou o olho, passou o ano, né? Daqui a pouco nós já estamos no Carnaval 2025. Ó, Mas espera aí, vamos lá, vamos pro calma. Natal primeiro. Vamos pro Natal de 24 primeiro. Vamos comemorar o que a gente fez esse ano, que acho que foi bastante coisa. E apesar de eu falar assim, piscou, mas a gente fez tanta coisa que é muito legal a gente pensar que afinal, né, a gente fez, o que a MVB aprontou esse ano. Contou um pouquinho pra gente. Foi legal. Foi um ano de bastante inovação, expansão, crescemos e algumas novas conexões, né? Uma coisa que a gente sempre trabalha, Fábio, e que a gente tem no nosso DNA mesmo, desde que começamos, é apoiar
o mercado do livro de todas as maneiras que a gente puder, né? Então, começando aí pela nossa participação no Comitê Internacional do Onyx e do TIMA, que são os grandes padrões internacionais globais do mercado do livro, né? Várias pessoas hoje em dia. Lá atrás eu tinha que ficar explicando TIMA, Onyx, metadados. Graças a Deus, o mercado já está todo conectado, o pessoal sabe do que a gente está conversando. Mas então, a MetaBooks, desculpa, a MVB, representa a América Latina hoje nos comitês e leva necessidades que os mercados têm, né? Então, por exemplo, esse ano a gente participou, como sempre, dos comitês, implementamos agora no TIMA as classificações, as organizações de literatura por região, então literatura brasileira, literatura japonesa, ou literatura alemã, que é uma coisa que nem todo país usa, mas agora está incluído no TIMA. Está lá, quem usa esse tipo de categorização já pode selecionar, organizar seus títulos por região, e isso vai ser aproveitado pela livraria. E também no Onyx, a gente incluiu as versões de traduções de Bíblias que existem no Brasil, tanto protestantes quanto católicas, que olha que deu uma lista gigante, mas está lá com a participação, a ajuda de várias editoras do setor, a gente completou essa lista. Em maio, o prêmio MetaBooks de metadados, né, junto com o Publish News. Então, reconhecemos a Livraria Martins Fontes como uma empresa de destaque no uso dos metadados e premiamos a editora Contexto, que foi a editora que obteve aí o melhor nível de qualidade no gerenciamento dos seus metadados. Unificamos, em maio mesmo, foi a unificação da Operação Brasil e México, que agora é uma operação América Latina. A gente está consolidando os bancos de dados e vamos passar a ter um único banco de dados para a América Latina toda. Vamos começar a receber também, ter outros países nesse pacote, e vai ser uma maneira bem legal das editoras tornarem os seus títulos mais conhecidos internacionalmente, né? Então, o povo vai ter digamos assim, a gente vai ajudar o livro a viajar, pelo menos na América Latina. Ainda em maio, a gente participou também da 36ª reunião anual da ABEL, é outro apoio que a gente dá regularmente, que a gente está no mercado. Em junho, o nosso grande encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, organizado pela CBL. É um evento consolidado, super bacana. Quem não participou dos anteriores, já coloca na agenda para participar esse ano. Vale a pena mesmo. Em agosto, tenho 2 destaques para colocar aí. Primeiro foi a finalização de mais um ciclo de oficinas MetaBooks para bibliotecários do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoje existem 6.100 bibliotecas nesse sistema. Nós temos mais de 500 bibliotecários treinados no uso da MetaBooks. Então, são bibliotecários que usam a MetaBooks para melhorar a qualidade de informação dos livros que estão nas suas bibliotecas e que usam a MetaBooks para busca de renovação de acervo, ampliar seu acervo e renovar seu acervo. Então, mais um ganho para quem tem seus títulos dentro da MetaBooks. São bibliotecários buscando informações e buscando livros, né? E agora, a partir de abril, começa o 5º ciclo de treinamento para mais bibliotecários do sistema. E também em agosto nós participamos da FIL-UNI, que é uma feira universitária no México, na cidade do México, que reúne um grande número de editores universitários. As editoras universitárias, assim como aqui no Brasil, lá também são muito fortes. E aí nós tivemos a oportunidade de firmar alguns novos acordos e novos contratos para ampliação da MVB também em outros países na América Latina. Em setembro, tivemos a Bienal Internacional do Livro,
lançamos a nossa ferramenta de busca. Então, os títulos que estão na MetaBooks podiam ser, se estivessem na Bienal, podia ser encontrado e descobrir em que stand, onde estava o stand do livro X, né? E patrocinamos o Papo de Mercado, que teve debates sobre tendências e estratégias do setor editorial, um serviço bem focado para os profissionais, né? Tivemos a 32ª Convenção Nacional de Livrarias, que também apoiamos, que foi outro grande sucesso, foi bem uma participação bastante grande e com uma programação muito legal, valeu a pena. Ano que vem a ANL se reúne novamente, tradicionalmente, antes da Bienal do Rio de Janeiro, outro evento muito bacana que a gente precisa manter aí no radar. E ó, a gente está em setembro ainda e ainda tem um pouquinho de lista aqui, eu vou ser rapidinho. Em setembro anunciamos uma mudança dentro da MVB, que é a nova CEO global, que assumiu em novembro. O nome dela é Maika, e ela veio para renovar um pouco, trazer novas ideias, mas o foco no crescimento internacional da MVB continua firme. E por isso, outubro teve Flip 2024, nossa mesa Frankenstein dos metadados, crie descrições que ganham vida, com a mediação de um tal de Fábio Errara. Muito obrigado, Fábio. Foi uma mesa muito legal. Falar de metadados de uma maneira um pouco menos técnica e colocando isso na realidade, no dia a dia, né? A participação na Feira do Livro de Frankfurt, que isso já é tradição, já é parte parte do negócio MVB, inclusive, né? Presença também lá no México, na Feira Internacional do Livro de Monterrey, e também no Folio, Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal. Então, estamos indo aí e levando mais livros e informação ao redor do mundo, a coisa está espalhando. Agora, em dezembro, concluímos e homologamos a integração da PubNet com o sistema ERP do Versa. Testes 100% funcionando, estamos integrados com a Amazon, fizemos pedidos já funcionando entre a Amazon e a editora. Quem tiver interessado, faz contato com a gente. É uma funcionalidade excelente para pedidos automatizados, pedidos eletrônicos, transferência eletrônica de pedidos. E participamos também, agora em dezembro, da Feira do Livro de Guadalajara. Além disso, nossas parcerias do ano, né? CBL, Sebrae do Rio de Janeiro, onde tivemos lá participando de evento. Publish News, nosso grande parceiro, que a gente conta muito com vocês e apoia, e a gente agradece o trabalho que vocês fazem pelo negócio do livro, pelo mercado do livro no Brasil. Parabéns, Publish News. Nesp, Casa Educação, Brazilian Publishers, elas publicam. Unify, parceria com a nossa querida Cássia Carrenho. Então, são muitas coisas que foram feitas aí em 2024. Foi um ano importante para a MVB na América Latina, e novos projetos e parcerias estratégicas estão vindo aí para 2025. 2025 ainda mais promissor. Bastante novidade pela frente, depois a gente vai soltando as notícias. Obrigado aí pela companhia, obrigado por participar com a gente dessa jornada, por estar juntos, e vamos firmes para 2025. Boas festas para todo mundo, boas comidas, boas bebidas, que a gente tenha um tempo bem gostoso aí nesse final de ano. Descansem, recuperem as baterias, as energias, porque 2025 não vai ser pouca coisa. É isso aí. Ricardo, obrigado sempre pelo apoio aqui no podcast. Além da nossa conversa que eu adoro ter, a MVB também apoia esse podcast e sempre foi um parceiro desde o princípio.
Se não fosse o apoio de vocês, a gente não teria essa conversa online. Valeu mesmo. Obrigado e boas festas para você e para todo mundo que tá ouvindo. Prazer. Boas festas, Fábio. E agora, Prazer, todos aí. de volta à nossa conversa com a Silvane. Valeu, gente. Muito bom ouvir. Antes de a gente terminar, a gente sempre tem uma parte de indicações aqui, né, que a gente faz. Eu queria começar só para todo mundo ter um tempinho para fazer a sua, mas eu já até indiquei isso há muito tempo atrás, mas eu sou uma pessoa, né, já tem uma idade e Harry Potter não pegou minha geração tanto quanto outras, né, mais jovens. Mas eu tenho feito uma coisa, meu filho gosta muito de ler, só que tem uma coisa, a leitura é muito individual, né? Só que o que a gente tem feito, eu, minha esposa e meu filho, a gente, quando tá os três no carro ou em casa, a gente tem tempo, a gente ouve Harry Potter juntos. E é muito interessante porque, assim, eu já ouvi, né, e aí a minha esposa, a Erika, nunca tinha ouvido, e pro meu filho também é a primeira vez. Então é muito legal você ter, tipo, uma leitura coletiva e de família. Então, e todo mundo tá descobrindo, apesar dos pesares, né, que a gente sabe também da autora da obra, mas assim, a obra continua muito interessante e é muito de idade. Eu acho que a leitura tem esse poder também, né? Então no audiolivro a gente encontrou um passatempo coletivo que é do tipo, meu filho, e aí, hoje vamos ouvir? Então acho que é muito legal, acho que vale a pena. A gente está ouvindo na Audible, mas eu sei que também tem na Storytel, então vale procurar. E vocês estão amando? Sim, super. É um programa mesmo, do tipo, e aí, vamos? Ele fala, e não pode, se tiver só dois, não pode. Então tem que ser todo mundo junto. Aproveitando, Thalita, e a sua indicação? Eu assisti terminei essa semana a série do Senna. Então, fica aí, na verdade, fica a indicação, óbvio, da série do Senna, mas aí fica como complemento à biografia do Senna, que é Senna, o Herói Revelado, Senna, o Herói Revelado, livro do Ernesto Rodrigues, publicado pela Tordesilhas. Porque a série é linda, tudo bem produzida e tal, mas deixa muita coisa de fora. Então, quem gosta de verdade, acho que a leitura ali complementa e é maravilhosa, é muito mais rica, assim, sabe? Mas indico a série. É uma super produção brasileira, né? Eu vi que agora é a primeira série mais vista internacional, né, na Netflix atualmente. Então, enfim, uma super produção, fica a indicação da série e da biografia. Senna, Ayrton, o Herói Revelado. Eu tinha falado Senna, né? Ayrton, o Herói Revelado. Boa. E você, Silvane, você tem alguma indicação pra gente? Olha, eu confesso que com toda a correria aí de viagens e tudo, eu tenho visto e lido menos do que eu gostaria. Mas de série, eu tô assistindo The Chosen, que é uma série incrível, que fala da escolha, né, dos apóstolos por Jesus. Gosto muito porque ela tem uma pegada pop, sabe? Não é assim como assistir um filme bíblico. É assim, são pessoas que tinham seus problemas, que tinham seus medos, suas dificuldades, né? Eu gosto muito dessa pegada pop, assim. Mas agora, entre Natal e Réveillon, que eu vou ter uns dias aí de descanso, eu vou assistir 100 Anos de Solidão. Essa, pra mim, é imperdível. E eu queria, não puxando a sardinha pro meu lado, mas entrando numa leitura mais comfort, eu tô lendo Um Gato em Tóquio, do Nick Bradley. É uma graça a história, ela te traz conforto, te traz, assim, coisas para pensar, né? Como nós temos coisas boas nas nossas vidas, que às vezes a gente não dá atenção, não dá o devido valor. Então, Um Gato em Tóquio é da VR, tá? Mas é o que eu tô lendo no momento, já tô na metade, um pouquinho mais, e é um livro muito reconfortante. Acho que para essa época de festas é bem gostoso. Ótima dica. E você, Sobota? Bacana. Eu vou indicar um livro que foi lançado recentemente pela Manjuba, que é um selo da editora Mundarel, né? O livro é A Melhor Época da Nossa Vida, do escritor italiano Antonio Scurati, traduzido pelo Federico Carotti. É um livro que conta a história do Leone Ginsburg, que é uma figura, né, bastante conhecida do meio editorial italiano. Ele era intelectual, né, historiador, assim, em começo de carreira,
e foi perseguido pelo regime fascista, né, na época da Segunda Guerra, por se recusar a jurar fidelidade, né, ao regime. Então ele foi perseguido e tal, depois tem uma história meio trágica, assim. Ele era casado, né, com a Natalia Ginzburg também, que é uma escritora que ficou muito famosa depois. E nesse livro, o Scurati, que é um autor italiano, né, que ficou bastante famoso mundialmente até pelas suas biografias, dos seus livros sobre a vida do Mussolini. Nesse livro aqui, ele conta a história do Leone Ginzburg entrelaçada com a história da família dele, né? Então, dos avós maternos e maternos que viveram mais ou menos na mesma época, né, no contexto da Segunda Guerra. É um livro escrito muito bem, foi muito bem traduzido aqui no Brasil. Essa edição brasileira ficou bem legal também. Então, a melhor época da nossa vida. Boa. Feito, só lembrando que todas as indicações a gente escreve aqui no post ou nas anotações que já vem aqui, mas foram muito boas. Silvani, queria agradecer pelo tempo que você passou aqui com a gente, né, também, e todo esse trabalho aí que em 2 anos intensos, né, que a gente passou, e esse ano que parece interminável, né? Eu fico pensando, Atibaia, falei, nossa, foi esse ano ainda, e tipo, teve muita coisa mesmo, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o trabalho de vocês também, toda a atenção, toda a cobertura que vocês fazem, como eu disse, é muito importante e que possamos continuar juntos. Realmente o ano não termina, mas janeiro chegará. Vamos começar novamente e espero contar com vocês aí em todos os nossos eventos, estaremos juntos. E um obrigado a todos que acompanham o trabalho da CBL e eu estou sempre à disposição quando vocês quiserem. Um beijo, viu? Obrigada, Silvani. Valeu, obrigado. Este foi o episódio 351 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um episódio novo, toda segunda-feira. Até a próxima semana.